40 minutos, aí fica difícil às vezes ficar pegando testemunho o tempo todo. Mas como Deus abençoou, teve reuniões ali que foi muito linda. E o pessoal de Curitiba já prepara, porque é dia 2 de agosto nós vamos voltar a fazer. Não vai ser 7, que tem 2 cidades que é longe, então vão ser 6 reuniões. Mas que Jesus vai operar, vai, e vai ser para a glória dele. Pode escrever em nome de Cristo. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu comecei no culto anterior falando aqui sobre um assunto bonito e vai ter muito material para nós aqui aprender. Deixa eu só falar com você. Sempre procure aprender a razão das coisas. Eu, em 73, eu tive que parar da faculdade de Direito. Primeiro eu ia ser médico, mas Deus me chamou. E eu me meti a fazer direito, porque eu queria ter um curso superior. Eu sempre achei necessário ter um curso superior. Fale isso para os seus filhos. E você que ainda é novo, vai fazer. Novo é pessoa com 70 anos ainda é nova, a pessoa ainda é um garoto ainda. Vai se preparar para a vida, a menos que você queira partir logo. E eu aprendi uma coisa, eu não tinha muito tempo, a igreja me pedia quase todo o tempo, e por isso eu passei 20 anos sem estudar, mas em 92 eu voltei, parei em 73, voltei em 92. E quando eu voltei, eu já estava mais maduro, o negócio é aprender a razão das coisas. Eu ficava vidrado, não entendia, perguntava, não entendia, perguntava. No dia da prova, está todo mundo lá. Eu falei, não, você não vai estudar? Eu falei, não, já aprendi na matéria, na prova, vou só fazer. E fiz. A média dos 5 anos foi 8,1, quer dizer, então não foi uma média ruim, foi até muito boa. Mas porque eu aprendi, na fé é a mesma coisa. Se você não aprender, na hora exata você não tem jeito, que vai vir a crise, é dor de um lado, é problema do outro, é desespero do outro, e você tem que estar centrado para tomar a decisão, para falar aquilo que tem que falar. Eu vi um dia desses, esse doutor que fez a defesa do Temer apresentar. Eu falei, Jesus, o dia que esse homem for fazer um seminário, que nem todo mundo escuta isso, eu vou lá para poder aprender com ele. Mas o homem fez uma defesa tão brilhante, tão calma, ele sabe o que está falando. É bonito uma coisa dessa. O jornal parece que gostaram tanto que colocaram tudo que ele falou ali. E ele na tranquilidade, isso aqui é isso. Eu fui acompanhando e falei assim, gente sábia deve-se aprender. Então aprenda. E gente sábia é quem escreveu a Bíblia, os 40 autores. Aqui, se você aprender, as coisas vão abrir para você e você vai ser uma bênção. Então aqui diz assim, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Deixa eu fazer uns comentários aqui. Esse Apolo é o seguinte, ele era um judeu eloquente, e ele começou a pregar o Evangelho. E chegou a um certo lugar, tinha lá a Priscila e Áquila, que prestaram atenção e disseram, está faltando algo. Porque ele só conhecia até o batismo de João, mas já era pregador, já estava chamado e com a fé. Aí o que ocorreu? Vieram para aí e disseram, tem um pouquinho mais. E ele então foi humilde e foi aprender. Em Corinto ele ficou com Paulo, que Paulo estava fazendo um trabalho grande. Mas Paulo sentiu no coração que tinha que ir para outra parte. E então deixou o Apolo em Corinto, que deu continuidade ao trabalho. A obra de Deus é assim. A tristeza, às vezes, que bate no coração é quando nós mudamos um pastor e os membros escrevem, manda o nosso pastor de volta, senão não vão mais à igreja. Eu falei, coitados, não tiveram um pastor, tiveram um pastor muito fraco. E eu, se fosse o pastor, ia chorar. Puxa vida, eu não levei ninguém a Cristo, estou trazendo um povo para mim. O dia que Deus me chamar para qualquer lugar ou para a glória, você tem que continuar com Jesus. Não, Deus, manda o RR. Aí Deus vai dizer, se fosse o acerte, eu mandava, mas logo o RR, caramba. Para com esse negócio. É Jesus, então você tem que aprender com Jesus. Não importa quem esteja presente, aprendeu fácil. O Paulo foi, e não sei se alguém mandou carta para o céu aqui não, tá? Porque o Paulo chegou até Éfeso, mas ele passou para as regiões superiores, mas não parou. Quando a gente que está fazendo a obra tem uma direção de Deus, nós temos que seguir a direção. É lá que Deus nos quer, é fazendo aquela obra. E se nós não formos, não seremos abençoados.
É preciso parar com esse negócio de partidarismo. Não, mas eu passei aqui, senhor, a cidade é tão bonita, nossa, que coisa boa. Depois, quando eu mostrar o trailer do filme desse mês, muito bom. Olha, se tem um filme que eu aconselho você, é esse filme do mês desse mês. E eu fiquei assim com o jeitinho, já falei, Jesus, deixa eu pregar um pouquinho lá na Bósnia. Mas que lugar bonito tem lá, pessoal. Meu coração simpatizou. Mas eu não posso ir sem Jesus mandar. Eu já fiz o pedido. Porque quando Deus manda, Ele vai na frente. Ele usa, ele faz a obra, Ele completa o trabalho. A gente é mero instrumento. E quando Ele manda, a gente quebra a cara, a gente luta, grita, esperneia e não acontece nada. Aí o Paulo ouviu o chamado de Deus, foi até Éfeso e fez um trabalho ali violentíssimo, muito grande. E está escrito assim, e disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Por que ele perguntou isso? Eu acho que ele deve ter notado como o povo era fraco. Olha, o cristão pode ser muito bem intencionado. Ele pode ter deixado tudo para seguir a Jesus. Mas se ele não for ensinado nas coisas de Deus, na doutrina, ele não vai chegar em parte alguma. Ele vai cair pelo caminho. Jesus proibiu os discípulos de saírem de Jerusalém, ficar em Jerusalém, está lá em Atos capítulo 1, do versículo 4 a 8, até que do alto sejais batizados com o Espírito Santo. Eles não entendiam nada. Sabe o que eles perguntaram a Jesus? Ô Senhor, é neste tempo que tu vai restaurar o reino em Israel? Eles estavam pensando em coisa material. E Jesus olhou para eles, não vos compete saber os tempos já determinados pelo Pai, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém quanto em qualquer outra parte. Aí o povo se alegrou ali, e o que aconteceu? Paulo disse, eles foram batizados, e Paulo disse aqui, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram ali, nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha, eu atualmente tenho a função de evangelista, eu prego aqui, prego acolá, onde Deus manda tal, mas eu já fui pastor, e eu tinha um zelo tremendo para o meu povo, para ensiná-los a ser cheio do Espírito Santo, para aprender a palavra de Deus, e é tão bonito quando isso ocorre. Uma vez eu fui pregar em Madureira, quando o pastor Jaime era pastor, início dessa doutrina da determinação que eu aprendi em 84, e eu fiquei envergonhado. A igreja estava cheia assim, domingo de manhã, eu preguei uma mensagem forte e disse assim, quem está doente, vem aqui à frente. E ninguém vinha. Vocês falam outra língua? Eu não falo mais português, não, eu estou falando português. Aí o pastor já me estendeu, disse, missionário, é que aqui nós estamos estudando a determinação e todo mundo está curado. Olha que bonito! Não tinha praticamente doente naquela reunião. Meu irmão, é isso que tem que acontecer. Às vezes você vai no lugar, a pessoa chega, pelo que ela fala, você está aqui na igreja há muito tempo? Estou há 5 anos, 10 anos. Aí eu fico dentro de mim assim, coitado, o pastor não está sabendo ensinar. Porque pastor, a Bruna olha que falou, ele não é pastor, ele é pastor. Ele é um pai e pastor junto. Ele tem que querer o bem dos filhos. Ele tem que ensinar as pessoas tudo que a Bíblia diz, santificação, o que é cura divina, prosperidade, os dons do Espírito Santo. Para quê? Para o povo ser cheio do poder de Deus. O apóstolo Paulo disse que nós devemos estar tão cheios do Espírito Santo, que um dia nós estamos aqui pregando e todo mundo adorando a Deus, falando mistério, entra um incrédulo e cai de cara no chão, porque ele vê que Deus está no nosso meio, ele sente até essa presença. Tem um vice-presidente de uma rede de televisão, que há uns 5 anos veio aqui. Ele disse para mim, missionário, dá vontade de sempre na sua igreja, porque eu fiquei em pé lá atrás assim, mas eu senti uma coisa tão gostosa, olha, eu não estava me controlando mais. Falei, que bonito. É assim que tem que ser, irmãos. E Paulo ficou preocupado, receber, eu pergunto, você já recebeu? Já é batizado com o Espírito Santo? Não. Então vamos ensinar você está perdendo o melhor da festa. É como se você tivesse casado e agora vai para casa da sua mãe que eu vou para casa do meu pai. Não, peraí, nós casamos para viver juntos. Quer dizer, o melhor da festa não vai ter? O melhor da festa é Deus em você, Deus lhe usando, falando ao seu coração, lhe ungindo. Oh, meu irmãozinho, tem muita coisa. O Paulo ficou preocupado. E eles disseram, nós nem ainda ouvimos falar que tem Espírito Santo. Tem, e Deus vai operar. Amém?
o Tiago esses dias vai deixar de me acompanhar. Agora chegou a hora dele bater asa. Porque quanto tempo você ficou comigo, Tiago? Vai fazer 3 anos, missionário. 3 anos. Já era de Deus, o pai é de Deus. A mãe já foi? A mãe já foi. Já foi, eu sempre catava fazer uma eu. campanha. Sabia que catava eu. Hoje também é pregador. Eu ganhei a mãe dele para Jesus, ganhei o pai, eles se conheceram, casaram, tiveram 4 filhos, ele é o caçula. E ele, consumado com os pais que são vitoriosos na fé, passou um tempo também com o pastor Rogério Madureira. Isso mesmo. Quanto tempo? Passei 2 anos com ele e 8 meses também em Campos dos Goitacazes. Então tem quase 6 anos de treinamento, fora o treinamento do pai. E agora chegou a hora dele começar a fazer as campanhas por aí, que eu senti, trouxe ele. Ainda vou usar um pouquinho só, mas agora já chegou a hora dele começar a sacudir esse mundo. Afinal de contas, eu estou com 19, vou fazer 20 agora. E ele não perdeu o cabelo à toa, não. Já tá vovô, está com 24. Só que eu, aos 50, chutei, joguei fora, né? E ele não chutou, não. Ele está começando agora. Tiago, cadê aquela música que você vai caminhando? Eu vou chegar lá, o nome da Eu canção. também vou. Ô, meu